Fala, meus amigos, tudo bem? E olha só essa matéria que eu vi aqui da Ford, né? A princípio até achei engraçado, né? Mas estava lendo aqui e eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Olha só, carros da Ford poderão fugir do dono inadimplente e voltar sozinhos para a loja. Pelo que eu vi aqui, foi uma empresa que patenteou esse sistema, né? Onde ele pode ser implantado nos carros, né? E para aqueles carros que têm sistema autônomo, ele pode sim até mesmo fugir do dono. Você já pensou se acordar no outro dia, seu carro não está na garagem mais, né? Ou você parar na frente de casa, na hora que você volta, o carro sumiu, deu linha, né? Ao mesmo tempo que eu acho engraçado, eu fico imaginando os defeitos que podem ocorrer aí no decorrer do tempo, né? Por que eu falo? Sempre quando tem eletrônica no meio, né? Ele pode sim, em algum momento, causar alguma pane, alguma coisa assim e, sei lá, imagina o carro parar na rua, acontecer alguma outra coisa, né? Motor desligar, né? Devido a um sistema implantado igual esse aí que estão colocando. Caso eu tenho que fazer minha coisa, que eu faço todo dia. Falar tchau pro meu cachorro. Vamos aí. Olha aqui. Olha aqui. Tchau. Fica bem aí, hein? Eu já vi esse vídeo falando, né? Que quanto mais eletrônica a gente coloca no carro, mais risco de dar problema tem, né? A gente tira por base, quando você compara os carros antigos com os carros novos, né? Os carros novos, depende o ano, assim, que você pega dos... Vamos falar que começou nos anos 2000, aqueles carros importados, assim, né? Às vezes tem carro que você liga, acende um monte de luz do painel e você tem que gastar um bom dinheiro ali para tentar resolver o problema. Então assim, pelo visto lá nos Estados Unidos, né, o STF determinou que os inadimplentes, né, de pagamento de carro pode perder CNH e perder também o passaporte, né? E a Ford está trabalhando em cima disso aí, né, desse sistema aí, para realmente conseguir bloquear os carros ali em caso de não pagamento. Contrapartida, você vê que tem uma matéria ali falando também que a inadimplência lá nos Estados Unidos aumentou 11% em 2022, né? De pessoas que tiveram seu carro apreendido por falta de pagamento. Imagina só um sistema desse funcionando aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que acontece muito disso aqui, né? Eu não sei lá nos Estados Unidos como funciona, né? Não vou saber dar opinião, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, né? Que nós sabemos que também existem muitos carros que são apreendidos devido à inadimplência, né? E é complicado isso aí, porque quando você entra nesse mundo ali, existem vários fatores ali que é interessante a gente refletir, né? Porque assim, quando você pega alguma pessoa que tem um potencial ali financeiro, que consegue pagar essas coisas, tudo certinho, que tem dinheiro guardado e tudo mais, maravilha, né? Então às vezes se ela pegar alguma pessoa que acaba perdendo seus bens, ela vai criticar, vai falar, tá vendo? A pessoa não toma cuidado e tudo mais. E, sabe, não tem cabeça para fazer conta e tudo mais, e enfim, pode surgir sim essas críticas, né? Porém, quando você começa a parar e pensar, refletir, você começa a conhecer esse mundo assim, né? Você vê que o negócio vai muito mais longe. Existe isso também, da pessoa realmente dar um passo mais do que a perna, mas também existe outros fatores, né? Então, vamos começar. Eu já fiz vídeo aqui falando que todo carro que a gente for comprar, por exemplo, a gente é bom levar no mecânico, né? Leva em algum lugar, oficina, funilaria, enfim. Tem que levar em algum lugar para você ver realmente o produto que você está comprando, para você não ter perigo depois e ter dor de cabeça, né? Eu comentei que eu fiz isso no meu Audi mesmo, né? Então assim, só que tem muita gente que não faz isso, né? Então tem muita gente que vai na confiança, na palavra de loja, né? E tipo assim, a loja vai querer vender o carro, né? Entendeu? Você vê que existe muitas lojas de carro hoje em dia, né? E assim, logicamente também, às vezes o cara não vai saber 100% como que foi a vida do carro com o proprietário anterior ou os anteriores, né? E como eu já disse, né? Não é todo mundo que cuida do carro direito, né? Não é todo mundo que faz as manutenções. E aí que pode acontecer? Você pega uma pessoa lá, às vezes bem simples ali, né? Financeiramente, às vezes a pessoa sonha em ter um carrinho, né? A pessoa vai lá, compra o carro, né? Usado. E aí começa a ter um monte de dor de cabeça com o carro, daí descobre o problema, né? E tudo mais. Daí chega um momento da vida que ela pega e parte para um carro 0 km, né? Ela vê, faz as contas ali, vê que vai ter a capacidade de pagar o carro, né? Realmente por causa do quê? Da experiência que ela teve com o carro usado ali, que teve um monte de quebra, enfim, teve um azar. E às vezes ela parte para um carro 0 km, né? Porém, a nossa vida, né? Ela vou falar, uma montanha russa, né? Então, um dia você tá lá em cima e outro você tá lá embaixo. Então a gente tem exemplo aí da pandemia, né? Quando chegou a pandemia, ninguém nunca esperava que poderia perder um emprego, por exemplo. Muitos empresários imaginavam que podia dar um baque assim na empresa, né? Muitas empresas fecharam, né? Muitas pessoas foram despedidas, né? Mandadas embora. Então, acontece essas coisas, né? E aí, o que vai acontecer? Você pega uma pessoa dessa que às vezes deu esse passo justamente pela experiência passada que ela teve, né? De não muito feliz com algum tipo de carro, alguma coisa assim.
né? E às vezes ela acaba não pagando o carro e o carro acaba sendo apreendido. Só que aí vai ter outros casos também. Também vai existir pessoas que vai lá e dá um passo maior do que a perna, né? Sempre falo que a gente tem que sempre ver o carro que nós vamos comprar, né? Por mais que seja um sonho, a gente tem que ter o pé no chão ali, realmente de saber o que tá fazendo, né? Eu já contei um pouquinho pra vocês do Audi, né? Fui lá, comprei o Audi, é um carro que eu queria, achava super legal, né? Você acha que eu queria ter outro? Lógico que queria, né? Eu fui atrás, tudo pra ver, né? Só que daí eu comecei a perguntar até pro próprio cara lá da Audi, né? Ó, e o carro tal, né? Ele tem algum problema que acontece assim? Ele falou, ó, tal coisa, que era o mesmo que acontecia no meu, né? Também de bomba de água, né? Eu falei, putz, se eu comprar um carro desse aí, você dá um pipi nessa bomba de água, daí você tem que gastar mais 2 contos ali, né? E tudo mais. Aí fora a manutenção, que já era cara, que eu falei aqui pra vocês, né? Então comecei a olhar assim, falei, cara, vou ter que sair fora. Vou ter que sair fora, porque infelizmente não dá. Eu fiz vídeo falando da manutenção do carro, que é caro, né? Toda a troca de óleo ia lá, era 2 contos, né? A cada 6 meses ali, que tinha que seguir o manual ali, pra realmente ter todo, como posso falar, a cortesia, se caso desse problema no câmbio, que deu, né? Então assim, é delicado. Então tem gente que dá um passo às vezes um pouquinho maior, infelizmente, né? E pensando mais no sonho. Mas isso não é só com questão do carro. Não estou falando só do carro. Isso é a vida inteira às vezes, né? Você pode dar um passo maior num carro. Você pode também, num carro novo, digo assim, no carro para você usar. Você pode dar um passo maior no carro antigo também. Eu já fiz vídeo falando das restaurações, que é caro, né? E tudo mais, que você tem que pensar, tem que ver muito bem o carro que você vai comprar. São, às vezes você compra um negócio num sonho e vira um pesadelo, né? Então tem um monte de coisa, né? Tem várias situações sim que a gente pode dar um passo bem maior. Pode ser num equipamento, pode ser num celular. Você vai lá, você compra um celular de última geração que vai consumir 70% do seu pagamento só para você pagar a parcela, por exemplo, do telefone, né? E o sonho acaba passando por cima disso aí, né? Então é complicado, sabe? E às vezes aí se a gente toma um tombo ali, né? A gente fica sem o que fazer. Então por isso que é delicado, que ao mesmo tempo que tem carros que são apreendidos por pessoas também que às vezes é de sacanagem, às vezes o cara tem até dinheiro pra pagar, entendeu? Às vezes o cara não paga mesmo, de propósito, né? E às vezes você vai ver o cara, tipo assim, o cara tem um monte de bens, tem tudo, que tipo assim, se o cara abrir mão de uma coisa ali, ele vai lá e paga realmente o que falta, né? E o cara não abre mão e não paga, entendeu? Então é assim, então dentro desse mundo ali vai existir muitas situações, né? Só que nem, por exemplo, quando você pega, por exemplo, essa pessoa, esse coitadinho ali que comprou o carro ali na esperança de sair de um problema pela experiência anterior, esse cara aí acaba sofrendo as consequências ali, né? Porque ele vai ter o carro apreendido, né? Sendo que era uma coisa que realmente ele precisava, né? E é duro pensar porque muita gente conquista realmente as coisas dessa forma, fazendo financiamento, que nem às vezes vai ter gente lá, que nem eu falei no início do vídeo, vai financiar o carrinho durante 5 anos ali, um carro zero, né? E aí o cara vai mantendo as manutenções. Aí se tudo corre bem, se nada, não entra nada no meio ali que pode realmente, que nem eu falei, nossa vida montanha-russa, 5 anos depois o cara tá com o carrinho dele pago, né? Tudo bem que a gente paga muito mais do que realmente é para pagar ali, né? Do que é o valor do carro, né? Mas em contrapartida, às vezes se você pega uma pessoa dessa que não assume um compromisso desse, às vezes ela não vai conseguir, às vezes, guardar esse dinheiro para realmente, depois de tanto tempo, 5 anos ali, o cara ter esse dinheiro pronto ali na mão para comprar o carro à vista. Tem gente sim que consegue. É que eu falo, vai muito da dinâmica de cada um aí. Às vezes não casa, né? Para você guardar o dinheiro, para você realmente ter uma casa ali, depende do imóvel, tudo, leva um tempo, né? Sabe que hoje em dia tudo é muito caro, né? E muita gente realmente assume esse compromisso ali para realmente conquistar o imóvel, né? A mesma coisa aqui. A casa também, financiada. Foi uma parte de recurso próprio e outra financiada. E assim, valeu a pena? Para mim sim, porque se fosse para pagar o tanto que paga de parcela, que é decrescente, que no final vai pagar mixaria, né? E o tanto que paga de parcela, hoje, se fosse para mim alugar um imóvel desse aqui, talvez eu pagaria, acho que umas 2,5 vezes, né, o valor que paga de parcela dessa casa, né? Se fosse para alugar praticamente esse mesmo imóvel. Então, o que eu falo, é bem delicado isso aí. Então, às vezes a gente conquista realmente as coisas devagar, né? E que nem eu falei, nossa vida é uma montanha-russa que às vezes pode estar lá em cima e uma hora você pode estar lá embaixo, como aconteceu na pandemia para muita gente, né? Então é duro pensar isso porque cada pessoa tem uma vida diferente, né? Cada pessoa tem uma dinâmica financeira diferente. E às vezes tem essas pessoas que realmente sonham com alguma coisa e acabam perdendo, né? Mas é isso, gente. Isso que eu queria falar com vocês.
né? Mas de início, o título do vídeo, da matéria ali, eu achei engraçado, né? Eu fiquei imaginando o carro sumir de casa, né? Tipo, você acordar no outro dia o carro não tá mais lá. Mas é isso que eu queria falar com vocês. Um grande abraço.